Minuto Bola. Seja bem-vindo, caro amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, sob a companhia de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E no programa de hoje vamos falar sobre os jogos da última rodada do Brasileirão. Mais um Brasileirão está chegando ao fim, cada vez mais emocionante e disputado. Nesta fase de pontos corridos que já vemos tendo desde 2003, já está virando rotina. Tudo se decide na última rodada. Seja o título, todos os classificados para Libertadores, para a Sul-Americana e todos os rebaixados. E depois de tanta espera e tanta disputa entre todas as 20 equipes, cada uma jogando no limite, o máximo que podem, e cada uma defendendo seus interesses também, a 38ª e última rodada é agora, meu camarada. E vamos aos jogos, Lorena. Passa aí pra gente, todos serão no domingo às 5 horas da tarde. Lá no Pacaembu vai ter o jogo da decisão do título, Corinthians e Palmeiras. Exatamente, e no Romildo Ferreira, em Mojimirim, o São Paulo recebe o Santos no outro clássico paulista. O clássico carioca, o clássico também decide o título. Lá no Engenhão teremos Vasco e Flamengo. E no Raulino de Oliveira teremos o clássico vovô, Botafogo e Fluminense se enfrentando. Já na disputa contra o rebaixamento, na Arena do Jacaré, teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro. É o Cruzeiro tentando escapar, né? E no Beira-Rio é dia de Grenal, o Internacional recebe o Grêmio. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Curitiba, o Atletiba, né? Exato, e na ressacada teremos o Avaí contra o Figueirense. Já no Pituaçu, o Bahia recebe o Ceará já rebaixado. O único amistoso da rodada é entre Atlético Goianiense e América Mineiro no Serra Dourada. Pois bem, e na disputa mais importante, que é pelo título, ainda restam duas torcidas que podem soltar o grito de é campeão. É uma disputa Rio-São Paulo novamente. O Vasco representando o futebol carioca e o Corinthians representando o futebol paulista. A única certeza que temos é que o vencedor será pentacampeão, né? E as chances de títulos não tem segredo. O Corinthians tem 70 pontos na vantagem nos critérios de desempate para o Vasco, que tem 68. Para o Corinthians ser campeão, basta não perder para o Palmeiras, e para o Vasco ser campeão tem que vencer o Flamengo e o Corinthians perder para o Palmeiras. Nesse caso, não é necessário matemática. E não mesmo, né? Bem prático. O Vasco, se quiser ser campeão, tem que torcer pro Corinthians tropeçar e ele ganhar, né? Não tem jeito. E a gente começa justamente falando do jogo do Pacaembu, que envolve Corinthians e Palmeiras. Que pode ser, curiosamente, olha que interessante, Corinthians que sempre jogou no Pacaembu, né? Mas o seu primeiro título da história sem ser um estadual, do Timão no Pacaembu, né? Curiosamente, todos os seus 4 brasileiros e 3 Copas do Brasil, quando ganhou jogando em São Paulo, foi no Morumbi, né? Que foi os brasileiros de 90, 98 e 99. Mas no estádio que sempre foi a cara do Corinthians, esse pode ser o primeiro, né? Curiosamente, em 94, Corinthians e Palmeiras decidiram a final do Brasileirão no Pacaembu e deu Verdão na ocasião. Seria a chance do Corinthians dar o troco, né? Pois é, né? Agora a mudança aí na histórica, né? Primeiro tinha sido o Palmeiras e agora o Corinthians tem aí a chance, até porque o Palmeiras vai jogar sem a responsabilidade, tem tanta responsabilidade porque não tem mais chance de ser campeão, não briga por vaga na Libertadores. Mas o negócio que fica é a rivalidade, exatamente, né? A única obrigação é a rivalidade, que o Palmeiras não vai querer nunca que o Corinthians seja campeão brasileiro, né? E um jogo a gente destaca o momento bom das duas equipes, né? O Palmeiras que vem aí de 2 vitórias seguidas e o Corinthians de 4 vitórias. Desde que tinha perdido pro América Mineiro, não parou mais de ganhar. E os jogos que o Corinthians ganhou foram todos jogos bem apertadinhos, 2-1, 1-0, exatamente, de grão em grão a galinha foi enchendo o papo e o Corinthians não deixou mais de vencer e justamente por isso pode nessa última rodada, até com empate, ser campeão brasileiro, né? E os destaques das equipes, pelo lado do Corinthians é o Sheik, né, que a gente já tinha adiantado essa semana, é o único jogador aí que estará fora. A questão toda foi um pisão que ele deu no rosto do jogador Daniel do Avaí. Realmente foi uma coisa terrível. E no Palmeiras, como que tá?
o Palmeiras, a esperança é o atacante Luan, que no primeiro turno marcou o gol da vitória do Alviverde contra o rival e quer aprontar novamente no domingo. Lembrando que o Sheik postou uma foto no Twitter, colocando no jogo contra o Figueirense, que ele colocou uma marca que perfeito, ele tem, um roxão que falando que ele não tinha pisado em ninguém naquele jogo, mas pisou no outro, tá né? tentando justificar o erro com outra Mas questão. não tem jeito. Não tem como. Realmente mereceu ter sido punido. Já no Engenhão, o outro candidato ao título, o Vasco da Gama, também irá receber, assim como o Corinthians, o seu maior rival. Mas, diferente do Palmeiras, para o Flamengo, o jogo não será tão amistoso assim, já que o clube luta por uma vaga na Libertadores e pode até conseguir ir diretamente para a fase de grupos, caso vença o Vasco e o Fluminense perca para o Botafogo. E isso é um diferencial, né? Os dois times lutando, tendo alguma importância pro jogo, né? A vitória para as equipes. Vasco e Flamengo vai ser de tirar o fôlego. Verdade, né? Vasco Flamengo já começou essa semana já de tirar o fôlego, né? Já teve bastante coisa, Confusão. teve gente falando, confusão na hora de vender ingresso e tudo. Nossa E a gente tem algumas presenças, né, nesse jogo, né? Verdade, pelo lado do Vasco vai vir um Ricardo Gomes. Ele foi liberado pelos médicos e vai poder ir no Engenhão acompanhar a partida, né? Diferentemente do Juninho Pernambucano e do Alan, que estão suspensos, né? E do Éder Luiz, que desfalca o time já há um tempinho por contusão, só retorna em 2012. E quanto ao Flamengo? O Flamengo, o destaque é o Renato Abreu, que foi absolvido na noite desta quinta em um novo julgamento por conta do Fla-Flu desse segundo turno. Ele tinha dado uma cotovelada no Rafael Moura, o atacante tricolor, e eu achei que ele tinha que ser punido, assim como o Sheik. Exatamente, em cima disso a gente já vai até fazendo a referência ao jogo clássico vovô, né, Botafogo e Fluminense em Volta Redonda, em cima desse julgamento, né, porque ele também envolveu o Abel Braga e o Rafael Moura do Fluminense, só que os dois tricolores não deram a mesma sorte do rubro-negro Renato não é isso? É verdade, o Abel Braga pegou 5 jogos de suspensão por ter invadido o campo antes do apito final e Rafael Moura pegou 10 por conta da cusparada no Renato Abreu. A gente vai lembrar aqui que as coisas estão muito escancaradas na cara da gente mesmo, né? Assim como essa semana, o Ricardo Teixeira nomeou o André Sanches como o diretor das seleções, nomeou o Ronaldo pro comitê, mas o Ronaldo não tem nada a ver. A gente vê que apenas o Flamengo foi, na verdade, ele foi ajudado com essa absolvição do Renato Abreu. E acaba que a questão é que, assim, não foi errado o Abel Braga e o Rafael Moura terem sido punidos, até merecidíssimo. Mas só que pro tamanho do gancho que pegou o Rafael Moura, pelo menos metade dele, eu até diria, mesmo gancho, o Renato Abreu deveria ter pego. Porque ele deu uma cotovelada, um deu uma cotovelada e o outro cuspiu, então, ou seja, a punição tem que ser a mesma. E o que a gente viu foi simplesmente absurda. A pena do Rafael Moura, que era pra ser de 2 jogos, em que ele, em primeira instância, cumpriu essa suspensão até, porque o Fluminense não pediu o seu efeito suspensivo. E agora, ainda por cima, o jogador pega 10 jogos, enquanto o Renato Abreu, que já pediu efeito suspensivo e fez uma coisa tão grave quanto o Rafael Moura, pega nenhum, mas a gente sabe, né, suspenso, que a corrupção tá muito solta aí no futebol, né? Corrupção muito solta, às vezes até pra ajudar o Flamengo, né? Porque precisa de uma derrota do Fluminense. O Rafael Moura não jogando e o Abel Braga suspenso é um desfalque muito grande pro Fluminense. Pois nem tanto o Rafael Moura porque tem o Fred, né? Mas se o Fred não puder fizer jogar, nada, exatamente. Nossa, o Rafael Moura seria vaga importantíssima no time. Então, ou seja, Botafogo e Fluminense, que envolve aí algumas polêmicas pelo lado que o tricolor carioca vem sofrendo, e devido ao revés no julgamento, e ao mesmo tempo com esse interesse de conquistar pelo menos um empate para poder garantir sua terceira colocação e, consequentemente, sua vaga na fase de grupos da Libertadores. Já pro Botafogo é bem mais complicado. As coisas são mais complicadas mesmo, mas o Alvinegro ainda tem chances também de conquistar a pré-Libertadores. Mas ele precisa vencer o Fluminense, com isso vai 58. Perfeito. E Curitiba, Internacional, Figueirense, São Paulo, rigorosamente, nenhum deles pode vencer. Uma coisa que é meio difícil. A gente diz meio pra não entregar, né? E são duas equipes que vão jogar desfalcadas, né? Do lado do Botafogo é o zagueiro Antônio Carlos lesionado e o Herrera e o Everton que estão suspensos. E pelo Fluminense, além do He-Man do Abel Braga, também tem o desfalque do Edinho, que por ter sentido dores nos treinos vai ficar de fora.
E também teve uma outra novidade no Botafogo, a gente que anunciou ontem que o provável técnico do Grêmio, que vai enfrentar o Internacional, vai ser o Caio Júnior. O Botafogo tá com alguma novidade pra 2012? Exatamente, é o Oswaldo de Oliveira. Ele pode ser o treinador em 2012. Pois é, um excelente nome aí pro Botafogo. Quem sabe ele não se acerte e o clube vai manter o nível depois de ter mandado embora o Caio Júnior, né? E quanto aos jogos das demais na disputa da Libertadores e rebaixamento, essa rodada o que não falta é clássico, né? Nós temos aí o Internacional disputando com o Grêmio, o São Paulo contra o Santos e o Figueirense contra o Avaí. As outras equipes, além do Flamengo e do Fluminense, brigando por uma vaga na Libertadores, né? Tem o Cruzeiro e Atlético Mineiro também brigando, contra o rebaixamento. No caso da Libertadores, nós temos o Fluminense já está briga pela fase de grupos, né? E, como você bem falou, lá embaixo também, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro desesperado pra não ser rebaixado logo contra o maior rival e cair na maldição dos 8 anos, né? Você sabia dessa história, Lorena? Eu ouvi você falando, eu achei até engraçado. Não, é porque foi impressionante. Fizeram uma conta, no Facebook até publicaram bastante, que Corinthians, Vasco, Palmeiras e Grêmio, todos os 4, depois de terem sido campeões brasileiros, 8 anos depois foram rebaixados. E agora o Cruzeiro, que foi campeão em 2003, 8 anos depois, esse 2011, o Cruzeiro pode cair, né? Então, ou seja... Ou quebrar a maldição, né? Se manter na Série A, a maldição de toda forma é quebrada. E também nós vamos ter disputando o não rebaixamento, o Bahia, enfrentando o Ceará no Pituaçu, o Ceará que ainda corre riscos, e o Atlético Paranaense ainda mais desesperado contra o Coritiba, né? Desses 3, só se safa um. Né? E muito provavelmente eu acredito que seja o Cruzeiro, você concorda? Eu também acho que o Cruzeiro não cai, não, também acho isso. Porque até o Cruzeiro, o jogo passado, jogou bem, mas deu aquela falhazinha no finalzinho e acabou cedendo o empate, mas... Pois é. Não, na verdade ele correu atrás do empate, né? Não, justamente, foi um negócio impressionante. E pra gente poder finalizar, o Palpitão Minuto Bola, a pergunta é bem simples, hein? Quem será o campeão brasileiro? Na sua opinião, Lorena Garcia? Eu acredito que seja o Vasco, eu tenho que colocar todas as minhas possibilidades em cima do Vasco, porque como vascaíno eu quero que o Vasco seja campeão. Mas, na verdade, nem tanto quero que o Vasco seja campeão. O negócio é derrotar o Flamengo. Ganhar, precisa ser campeão não, mas ganhar o Flamengo pra calar a boca de alguns jogadores que vêm especulando algumas coisinhas aí, seria muito bom. Realmente, pro vascaíno é um campeonato à parte, né, como bem diz o Eurico Miranda, mas a gente sempre tem que ser imparcial, né? Eu acredito que o campeão brasileiro pode até ser o Vasco, que o Vasco vença o Flamengo, mas eu acho muito difícil o Corinthians perder pro Palmeiras. Mas clássico é clássico, a gente não pode nem falar nada, não, né? Não tem favorito, né? Não e existe, as coisas só vão se decidir com o apito final nessa última rodada. E assim finalizamos mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um programa. E o beijo do programa de hoje, Lorena? Vai pro Arnaldo Tavares, que está aqui gravando o programa com a gente. Ele que por muito tempo foi o nosso gravador e hoje a Monique deu uma saidinha. O Arnaldo voltou para poder acompanhar esse programa com nós. E na segunda-feira nós teremos Grito de Campeão Brasileiro no programa. E você conferiu o Minuto Bola nas companhias de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação de Arnaldo Tavares. Antunes, Arnaldo. E orientação e supervisão de Ezio Pessali. Programa Minuto Bola.